Olá, me chamo Natália e sou aluna do curso de graduação em enfermagem na Leão Sampaio. O meu tema é estratégias que possibilitam o consentimento familiar no processo de captação de órgãos. A conduta do enfermeiro, ela é o ponto-chave, ela é crucial para o sucesso na obtenção da captação desses órgãos. Então, o enfermeiro ele precisa assistir e acolher aos familiares do possível doador, para que esses familiares tomem uma decisão facilitada, entendam e aceitem. E para isso, o enfermeiro precisa utilizar de clareza e humanização, utilizando uma linguagem clara, simples, com empatia e precaução, para que obtenha sucesso, na aceitação da família e que a família entenda esse conceito de morte encefálica. Entenda que é irreversível, entenda que é a parada de todas as funções do cérebro e que aquele paciente ele nunca mais terá suas funções reativas novamente. Então, o enfermeiro ele deve assistir e acolher essa família, tanto por conta da perda, daquele ente querido, daquele familiar, tanto para que essa família aceite, que aquele seu parente seja um possível doador. Os objetivos desse trabalho foi identificar elementos que facilitam as ações dos enfermeiros, contribuindo para o sucesso no processo de doação de órgãos e tecidos, diminuindo a negativa familiar, aumentando a qualidade da abordagem às famílias e implementando estratégias que garantam o sucesso na aceitação, Porque a gente sabe que a maior dificuldade é a aceitação familiar. Os métodos do nosso trabalho, ele é um estudo qualitativo descritivo do tipo exploratório, foi feito através de uma revisão bibliográfica. Utilizamos o site BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e usufruímos de 5 artigos com a temática. E nós fizemos a análise das entrevistas realizadas nesses artigos que a gente abordou. Os resultados foram a problemática, no caso, como já falei, a dificuldade de aceitação familiar é o maior problema. E ele está interligado a duas problemáticas, que é os órgãos vivos e a esperança de reversão do quadro clínico. Ou seja, o familiar acredita que por aquele paciente ter elementos próprios de quem está vivo, ele não perdeu as funções. Ele acredita que é reversível e que o paciente vai retornar, de que tudo vai ficar bem. Então, há aquela esperança de esperar um pouco mais. E a gente sabe que é irreversível. Então, o enfermeiro ele precisa atuar nesse contexto, facilitando essa linguagem, essa abordagem aos familiares. Essa equipe de captação de órgãos, ela precisa elaborar essas estratégias para facilitar o entendimento dessas famílias e acolhê-los, para que essa decisão se torne facilitada. Há também um entrave que é a falta de assistência qualificada a essa família. Ou seja, essa equipe de captação, ela precisa estabelecer uma assistência qualificada. E outro ponto é que a positividade versus a resistência ao ato de doar. Então, muitas pessoas relataram com positividade que sim, que doariam os órgãos de um ente querido, mas ao mesmo tempo eles criam aquela resistência, Eles acreditam que há reversão do quadro clínico e que poderiam até estar
forçando algo, né, que poderia sim se reverter. A conclusão do nosso estudo é que o enfermeiro, ele precisa ter ética na abordagem, sempre entendendo o momento, né? Porque é um momento delicado, sabendo utilizar uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem simples, mostrando empatia àquele familiar, respeitando aquele momento de difícil decisão, porque é difícil essa decisão. Ele precisa estar disposto a esclarecer todas as dúvidas que aquela esposa, aquele filho, aquela mãe tem, né? E dar o tempo que eles necessitam para tomar essa decisão. E com isso, a gente percebeu também que é necessário estar enfatizando discussões. Discussões nos postos de saúde, discussões nas escolas, discussões nas comunidades, né? Para que possa fazer com que as pessoas tirem essa ideia da cabeça de que possa ter uma reversão daquele quadro clínico e poder gerar um aumento da confiança nessas pessoas, né? Gerar uma empatia nessas pessoas e pensar no próximo. E com isso a gente conseguir aumentar esse processo de captação de órgãos, conseguir gerar essas metas, né, que as equipes de captação têm, porque esse é um tema de resistência no nosso país. Esse é um tema que muitas pessoas não sabem nem discutir, né? E que não são práticas comuns, que a gente não costuma ver com frequência no nosso país. E aí tudo isso torna difícil, né? Torna difícil a captação dos órgãos, torna difícil o trabalho dos enfermeiros que atuam nessa área e torna difícil também salvar vidas que poderiam ser salvas e que, infelizmente, não são, né? Então, é necessário enfatizar essas discussões nas comunidades, onde quer que seja. O enfermeiro deve fazer esse papel, deve exercer esse papel, para que consiga obter esses resultados, consiga sucesso, consiga despertar nas pessoas a importância da doação de órgãos e que elas possam deixar isso claro, essa vontade em vida, ainda em vida, né, para seus familiares. E aí, quando surgir esse quadro clínico, a morte encefálica, os familiares já estarem cientes de que aquela era a vontade dele, né? E, de repente, essa decisão ficará mais facilitada. Essa porta ficará aberta e, assim, a gente conseguir um maior número de doadores no país. Essas foram as referências que eu utilizei, os 5 artigos. O primeiro é Bioética e Doação de Órgãos no Brasil, aspectos éticos na abordagem à família do potencial doador. O outro é Doar ou não doar, visão de familiares frente à doação de órgãos. O terceiro, abordagem familiar para a doação de órgãos, percepção dos enfermeiros. O quarto, doação de órgãos, possíveis elementos de resistência e aceitação. E o quinto foi experiências e expectativas de enfermeiros no cuidado ao doador de órgãos e suas famílias. Grata!